O Internacional empata com o Cruzeiro em pleno estádio Beira-Rio, perde uma posição na tabela e ainda pode cair mais 3 neste domingo, dependendo dos resultados paralelos. Alan Patrick vai ser a baixa para o próximo jogo contra o Fluminense no Maracanã. Fora do campo, D'Alessandro dá uma entrevista bomba na zona mista e praticamente detona Alessandro Barcelos e seus pares. Vamos conversar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom domingo para todo mundo. Vamos falar do Internacional repercutir o empate entre Inter e Cruzeiro no estádio Beira-Rio, 0-0, né? Num jogo em que o Colorado teve boa parte do segundo tempo com um jogador a mais. A gente vai tratar de algumas coisinhas de bastidor também, principalmente da entrevista revelada, né, ou da entrevista dada, concedida pelo D'Alessandro, que hoje é parte da gestão, né, do Clube Mineiro, e aí falou sobre a dívida que tem aqui com o Inter, falou que está muito chateado com a direção, o tratamento, enfim, tem muita coisa pra gente conversar nesse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal, ativa a notificação, faz o seguinte, ó, deixa teu like também, que ajuda pra caramba o meu trabalho. E a gente pode trocar uma ideia sobre tudo que aconteceu no Beira-Rio ontem à noite também nos comentários, beleza? Eu vou, pra variar, pegar aqui minhas anotações. Eu acho que a gente pode ver pontos positivos e pontos negativos, tá? Vamos tentar conversar sobre o copo cheio e o copo vazio da noite de ontem no Beira-Rio. Vamos começar assim, ó, vamos começar com os negativos, depois a gente bota os positivos para continuar em alta aqui o conteúdo, beleza? Negativos que eu anotei aqui, eu acho que a gente pode conversar. Primeiro de tudo são os pontos perdidos, tá? Por que eu digo pontos perdidos? Porque o Inter não jogou bem no primeiro tempo, principalmente. O time do Cruzeiro, ele segurou o Rômulo e o Johnny na abertura do meio-campo, botou 2 jogadores para conter a saída de bola do Internacional e ali o Pepa ganhou praticamente o meio-campo. E aí, quem ganha meio-campo num jogo de futebol tem, obviamente, o domínio da situação. O Internacional tinha que apostar em bolas longas, o próprio Mano falou sobre isso na coletiva, ou então algumas, talvez eu chamo de chutão, né? Eu não chamo de bolas, vamos dizer, enfiadas. O Inter jogou com o chutão e aí é óbvio que a defesa adversária vai ter supremacia sempre nas bolas, né? O cara pega a bola de costas pro gol e quase sempre pelo alto. É óbvio, né? Que daí a defesa adversária vai tirar a bola, tá? Eu também acho que um ponto negativo é a gente não ver a continuidade da performance. A gente faz um jogo de exceção no meio da semana, e a performance do jogo contra o Independente Medellín, ela não se repete no jogo seguinte, né? Como, por exemplo, naquele jogo contra o Flamengo, que a gente jogou bem, ganhamos a partida naquele domingo de manhã, né? 2-1 e tal, o Maurício vai muito bem. No outro jogo a gente também não repete. Então, a gente tem uma dificuldade de fazer performance que é, para mim, um diferencial enorme do time do Mano Menezes agora de 2023 comparado com 2022. No segundo semestre, por exemplo, quando a gente foi vice-líder do Brasileirão e a gente encantou, vamos dizer assim, o Brasil, né, com aquilo que o Mano fez. O Mano chegou a engatar também uma sequência de vitórias muito parecida. Não era vitória, tinha empate também. Mas o Mano chegou a engatar uma sequência sem perder, muito semelhante a agora. A única diferença é que tinha performance. Quando tu empatava, tu sabia que no outro jogo possivelmente o Inter ia ganhar, porque o Inter não perdia pontos bobos e como esse agora que perdeu no sábado. A gente acabou perdendo, como eu falei, uma posição, né? Porque a gente a rodada começou com o Inter em sexto. Os resultados paralelos já fizeram a gente cair para 7º. E hoje, domingo, pode ainda cair para a 10ª posição. Pode perder mais 3 posições na tabela. Porque o Atlético Mineiro, se ganhar do América, passa o Inter. O Corinthians contra o Red Bull Bragantino, se o Red Bull ganhar do Corinthians, também passa o Inter. E o Atlético Paranaense, se vencer o Palmeiras também na Arena da Baixada, também passa o Internacional. Estancaríamos a tabela com 21 pontos e aí ficaríamos na zona intermediária da parada toda. A gente pode pensar também o seguinte, o Alan Patrick
Coisa boa que não é uma lesão, né? Ele saiu depois de tomar uma bolada no rosto, ficou a visão meio turva e tal, e precisou sair, foi substituído pelo Jean Dias. Mas, ao mesmo tempo, isso é bom, né? Não é uma lesão, então já estamos entrando nos pontos positivos. Só que, ao mesmo tempo, ele tá com o terceiro cartão amarelo, depois foi lá reclamar com o juiz, tomou mais um amarelo e está fora do jogo contra o Fluminense agora na próxima semana, né? No próximo domingo, lá no Maracanã. Ou seja, é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, né? Um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo do dia ou da noite, tá? Na minha opinião, é Arangues, que volta a jogar, né? Volta a vestir a camisa do Inter, não só mais está relacionado, mas principalmente, além de jogar, dá um alento de que há muita bola ainda no corpo do chileno, tem possibilidades dele chegar e mudar o meio-campo do Inter, principalmente com o que fez no segundo tempo, depois que entrou, né? Vale lembrar, sim, o Cruzeiro estava com um jogador a menos, já havia boa parte do jogo acontecido e os jogadores que estavam em campo estavam num outro ritmo, né? E ele não joga desde outubro, então meio que compensou, vamos dizer assim, o ritmo de competição do Arangues, mas ele é diferente, ele toca na bola diferente, ele faz jogadas diferentes, ele tem visão de jogo diferente dos demais, principalmente de quem estava entrando, né? Jean Dias, o Estevão, o Lucas Ramos, por exemplo, jogadores que antes eram opção do Mano Menezes, né? E que hoje a gente tem Campanharo, Depena, o próprio Arangues, agora com o Ener Valencia vai ter também um outro time, um outro jeito de jogar, e me parece que o Mano vai jogar até com 2 atacantes. Então, as coisas, querendo ou não, em termos positivos, vou voltar a dizer, começam a ter algumas perspectivas de futuro no Internacional. Como eu falei, são 10 jogos sem perder. 7 vitórias e 3 empates. É uma das melhores sequências do país nessa temporada. Mas daí, em cima disso, tem a questão da performance, que nós já conversamos, e principalmente a questão do América Mineiro, né, e da desclassificação na Copa do Brasil. Eu também acho que ponto positivo que a gente pode ver é o último jogo sem Ener Valencia, né? Porque agora a janela abre na segunda-feira. E aí a expectativa, inclusive, do Internacional é que nessa semana logo as burocracias da CBF, burocracias também de questões trabalhistas, FIFA e tudo mais, sejam resolvidas para ele já estar em campo no domingo lá no Maracanã e estrear fora de casa contra o Fluminense. E aí, no outro final de semana, no dia 16, domingo, 18 horas e 30 minutos no estádio Beira-Rio, fazendo a estreia dele diante do torcedor. Como eu falei, o Alan Patrick não é lesão, já estava bem e depois da coletiva os próprios colegas já estavam na própria zona mista dizendo não, fiquem tranquilos que o Alan Patrick não tem nada. Ele não concedeu entrevista, mas o Mano falou sobre isso, Maurício fala, outros jogadores que passaram ali pelo Beira-Rio também mencionam, né, que agora já está tudo bem, ele só naquele momento acabou não conseguindo mais ver o jogo, né, ou observar as coisas de uma forma mais clara, estava meio turva a visão. A grande questão também principal é D'Alessandro, né, o D'Alessandro que hoje é o gerente de futebol do Cruzeiro, concedeu uma entrevista coletiva antes do jogo, né, e falou sobre a dívida que o Inter tem com ele. O Internacional fez o seguinte, em 2021, repactuou 6 milhões de reais com o argentino e ídolo do clube, camisa 10. Né? Então, o que eles fizeram? 4 anos, 48 vezes de 150 mil reais por mês. Tá? Isso era referente a uma variação cambial da época em que ele jogava, que ele era jogador no Internacional, porque ele ganhava em dólar. O contrato dele era em dólar. Então, tinha lá um valor X para mais e um valor Y para menos. Ou seja, se o dólar caísse, ele jamais ganharia menos que determinado valor de real. E se o dólar subisse, ele também não ganharia mais que isso. Mas, a partir dessa variação, teria uma correção lá no futuro.
Então, o D'Alessandro tem 6 milhões em haver aí com o Internacional e o Inter está com 5 parcelas atrasadas. Faz 5 meses que o Internacional não paga o D'Alessandro nesse sentido. E óbvio, como ele estava aqui, os repórteres perguntaram, ele mesmo falou depois abertamente, porque ele diz, né, ser uma pessoa que de uma forma ou de outra ele vai buscar o que ele tem direito. E ele está correto, né? Ele diz o seguinte, o que me dói é o tratamento, a distância que se impõe hoje. Porque ele diz que quando ele foi repactuar a dívida, ele simplesmente foi lá e assinou o papel, assinou todos os termos sem nenhum debate. E hoje a gestão do Inter sequer atende ele, né? Sequer responde a ele quando ele fala sobre as parcelas atrasadas. E aí ele disse o seguinte, me deixa chateado não honrarem a palavra. Eu sempre honrei minha palavra com o clube e eles não honram a palavra deles para comigo. E aí eu vou dizer uns bastidores aqui, né? Porque muita gente entendeu essa fala, essa entrevista do D'Alessandro como algo político, né? Todo mundo sabe que ele tem ligação muito clara, muito forte com as pessoas do movimento Intergrande e que algumas pessoas da própria gestão entenderam como política, como algo ligado à gestão. Minha particularidade, isso é uma grande bobagem, né? Porque o cara, como falou, ele é um ser humano e ele tem direitos, né? O Internacional, eu acho que tinha que saber honrar mais os seus ídolos e não só, né, durante as passagens deles aqui pelo Beira-Rio ou aqui por Porto Alegre. E aí eu falo de D'Alessandro, eu falo de Falcão, eu falo do próprio Fernandão, né, da maneira como o Fernandão foi demitido do clube, foi desligado do Internacional e tantos outros, né, que a gente poderia dar inúmeros exemplos e, obviamente, né, as pessoas têm que parar de pensar que tudo é política. O cara tem direitos e o cara tem que receber. O D'Alessandro, ele sempre honrou a camisa do Internacional. Não ia ser agora que o Internacional não iria honrar, né, as questões aí de história do D'Alessandro e principalmente os valores que ele tem a receber por direito. Deixar bem claro isso. Tranquilo? Se tu chegou até aqui mais uma vez, vou te agradecer demais e vou te desejar um bom domingo, vou te desejar tudo de melhor agora nessa semana que está começando também e a gente vai continuar conversando porque sempre tem muita coisa para a gente falar do Inter, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!